Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E eu já te conto agora quais são os destaques do programa de hoje. Sindicatos se preparam para a montagem de pauta e início das assembleias. Água mineral. Será que a audiência solucionou o atraso do acordo? Preparem-se porque o imposto de renda vem aí. E quem me acompanha no programa de hoje, assim como toda semana, é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos iniciar mais um mês de março, e mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2026, e o programa Voz do Trabalhador já começou. Há 2 anos, a FITIA Interior e a FITIASP, elas tentam a todo custo a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho junto à União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, que representa os patronais do setor. Sem sucesso, afinal, a entidade tem se recusado a até sentar para negociar. Porém, essa história pode mudar, deve mudar em 2026. No mês passado, em Catanduva, foi realizado um encontro estratégico para o futuro dos trabalhadores do setor de usinas de açúcar do estado de São Paulo. É isso, Marcelo, qual foi o objetivo dessa reunião? Olívia, é importante aqui trazer essa informação aos trabalhadores, que foi uma das primeiras reuniões que teremos no decorrer desse mês. Por quê? Por caso todos já sabem, conhecem a história, que a única ela não quer fazer a convenção coletiva de trabalho com a FITIA Interior nem a FITIASP. E por isso, a nossa estratégia é chamar os setores, chamar as usinas que participam para falar sobre essa situação, que nós não vamos permitir que somente uma federação, que a única acha benéfica, melhor para fazer uma convenção, e não fazer com as duas federações. Até então já tem decisões no TST que já diz que nenhum sindicato, nenhuma empresa não pode se negar para sentar para fazer acordo, convenção coletiva de trabalho. Então, nós começamos a essas reuniões, e que me chama muito a atenção, Lívia, também que o representante da empresa que veio, o Marcos, que eram 2 Marcos da Raizen, não sabia da situação que estava acontecendo. Então, a gente vimos isso com maior estranheza, porque eles falaram que quem tratou dessa forma foi o jurídico. O jurídico, então, que conversou com a única e tomou as decisões. Inclusive, já falamos aqui no programa anterior, que a única ela fez a contestação de 102 páginas, tá? Para dizer que não vai fazer a convenção coletiva de trabalho conosco. Por isso que nós já saímos da esfera aqui do TRT15, nós fomos para o TST em Brasília, para a gente ter um respaldo aí, vamos estar aguardando. Mas independente de 2025, em 2026, nós iremos fazer essa situação aí, que tem que fazer a Convenção Coletiva de Trabalho conosco. Então essa foi a primeira reunião, né? Terão mais empresas que vocês vão sentar, vão conversar, porque vocês foram categóricos nessa primeira reunião que não vão fechar o acordo de trabalho antes da convenção coletiva. Então é uma forma aí de pressionar o setor a sentar com vocês, a negociar, porque senão isso aí vai virar uma bola de neve, né, Marcelo? Vai acabar atingindo as usinas, os trabalhadores, pode ter paralisação. Exatamente, Lívia, mas o que me preocupa também estrategicamente, que a gente estava tentando fazer isso, tem algumas usinas que estão saindo da filiação com a única. E acredito que deve ter com medo de alguma situação nesse sentido. Porque na reunião que nós fizemos aqui em Catanduva no dia 10, participaram o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação, tanto os sindicatos e as 2 federações, que é a FITIA Interior e a FITIASP, e as cidades que representam aqui foram a cidade de Igarapava, estava presente, também estava de Araçatuba, Araraquara, Jaboticabal, Catanduva e Morro Agudo. Então temos
mas várias cidades que estavam aqui junto, e nós já deixamos bem claro sobre a nossa posição sobre a negativa da Única, que nós não vamos aceitar essa situação mais. E deixamos bem claro, se a usina quer seguir a Única, é uma posição que ela deve escolher, que quem somos nós para dizer que lado a usina tem que ficar. Mas, porém, se não fazer a convenção coletiva de trabalho, terão grandes consequências. Como você já disse, é greve, é tribunal e outras medidas que iremos tomar sobre toda essa situação. Porque não é mais admissível, Olívia, uma postura da Única escolher federação para fazer convenção coletiva de trabalho. Estranho, porque é o único patronal de 21 patronais que nós temos no primeiro e segundo semestre para fazer isso. Então, alguma coisa está de errado aí e nós queremos aí combater essa situação. E tanto a FITIA quanto a FITIASP são entidades legais que representam os trabalhadores e que precisam ser respeitadas, né, Marcelo? Exatamente, por isso que nós não vamos aceitar isso. Bom, e por falar em negociação, eu fiquei sabendo que na próxima semana deve haver aí um encontro entre os sindicatos filiados às duas federações, a FITIA Interior e a FITIASP, para montagem do que a gente chama de pré-pauta, que vai ser levado para os trabalhadores, né, que vai ser levada aos trabalhadores em assembleia. Está correta essa informação, Marcelo? E onde acontece esse encontro? Essa informação está corretíssima, Lívia. Realmente, agora dia 10, semana que vem, dia 10 de março, teremos reunido lá as duas federações, a FITIA Interior e a FITIASP. Todos os filiados com seus diretores de base estará reunido em São Paulo, tá? Para a pauta do primeiro semestre, que data base abril, maio e junho, tá? Que são os setores aqui, só refrescar a memória de quem nos assiste, que são os setores de carne e derivado, que é data base 1º de abril, usinas de açúcar, bebidas, doces e conserva, frios, suco concentrado, ração animal e também a Cutrale, que a data base é junho. Então, junto nós vamos estar discutindo essa pauta aí, porque ela é essencial, que todos nós precisamos entender. Porque quando a gente chegar na porta das empresas para levar a pré-pauta, nós temos que saber o que nós estamos falando para os trabalhadores. Ô Marcelo, já tem alguma previsão de quando essas assembleias começam? Lívia, ainda não temos exatamente o dia, mas provavelmente na semana do dia 10, após a nossa reunião, nós iremos publicar os editais chamando os trabalhadores para essas assembleias. Então, como temos regras para publicar o edital, se a gente publicar o edital no dia 11, dia 12, a gente tem 3 dias para depois começar a iniciar as nossas assembleias. Então, provavelmente, as assembleias deverão começar a partir do dia 16 de março, na porta das empresas e também na sede do sindicato, na chamada Convenção Coletiva de Trabalho. Ô Marcelo, e essa pauta, ela vai ser apresentada, né? Essa pré-pauta, essa montagem inicial. E aí é o momento dos trabalhadores também fazerem as suas sugestões, né? E como é que eles podem participar desse processo? E aqui eu já até trago essa informação, que é muito importante, a sua pergunta ali é pertinente, por quê? Porque quando a gente chegar nas assembleias, que será convocada através do edital, nós não queremos que nenhum trabalhador erga a mão e fale aí o que queira ali no ato ali da assembleia. Por que nós estamos falando para eles não falar? Porque na assembleia nós não podemos proibir os encarregados, liderança, gerente a participar dessa assembleia. Por quê? Eles também são funcionários. Sim. E é representado também pelo sindicato. Então, para não haver nenhuma situação ou intimidação ou até perseguição, se você tem, além da pauta que nós estamos aqui apresentando na Assembleia, e se você quer acrescentar alguma coisa, nós temos várias maneiras de você fazer a sua ponderação, colocar alguma cláusula nova que não está ali sendo pleiteado. Então você pode fazer essa proposta de cláusula aí na rede social do sindicato. Você pode mandar por mensagem, não é público, né? Você manda por mensagem pelo WhatsApp, no direct do Instagram, também no Facebook. Você pode mandar as suas sugestões. Inclusive também nos e-mails do sindicato, você também pode usar também para fazer essa situação.
Lembrando que todas as propostas aqui não será nominada de ninguém. E se uma proposta é excelente, que é feito de um setor, nós colocamos para todos os setores ser contemplado também. Porque o que é bom para o trabalhador em um setor, é bom para todos os trabalhadores, porque nós somos trabalhadores. Então, se a cláusula ela é importante para um setor, nós acreditamos que é importante para toda a categoria e por isso que nós vamos defender ela e vamos dizer por que ela é importante. E o que mais, Lívia, chama atenção não é somente apresentar a pauta. Porque quando a gente chegamos na mesa de negociação, a empresa, os representantes da empresa, às vezes não é nem representante da empresa, é sindicatos, aí, patronal, nós temos que fazer uma defesa por que daquela cláusula. Então é importante também o trabalhador, na hora que sugerir uma cláusula, até fundamentar ela, o porquê vocês estão querendo colocar essa cláusula. Vamos falar um exemplo aqui, é de violência doméstica, é uma cláusula de assédio moral ou sexual, e colocar na frente o porquê dessa cláusula, para a gente identificar e debater isso na mesa de negociação. Porque se a gente falar, eu quero essa cláusula disso, mas qual é o argumento dela? Qual é a minha defesa que ela tem que ser colocada no acordo de convenção coletiva de trabalho? Então, trabalhador e trabalhadora, se você tem uma sugestão, já traz os motivos que te levaram, ou levou você a sugerir essa cláusula, porque fica mais fácil para nós, na mesa de negociação, a gente debater aí e sugerir como foi o caso da violência doméstica que nós fizemos no passado. Bom, e para a gente encerrar esse assunto negociação, Marcelo, na semana passada houve audiência com o setor de água mineral, um segmento que tem aí database em 1º de setembro e que até o final de 2025 não havia chegado a um acordo para a assinatura da convenção coletiva de trabalho. O que ficou decidido nessa audiência, Marcelo? Olívia, ficou decidido no TRT da 2ª região em São Paulo que o patronal tem um prazo de 30 dias para conversar com as empresas e dar resposta para nós. Lamentamos esse prazo tão longo, porque nós não estamos falando aqui de database de setembro de 2025, não estamos falando de database de janeiro de 2026. Então, sim, eu acredito que todas as empresas já estão maduras o suficiente para dar uma resposta, vamos falar em 10 dias, mas respeitando aqui a audiência ela que foi feita lá, é para 30 dias que vamos estar recebendo a resposta por parte das empresas. Como é que está a situação das empresas locais de água mineral? Tem acordos que já foram fechados. Exatamente, Lívia. Fechamos quase todos os acordos aqui do setor de água mineral, com exceção de 2 empresas, Água Ibirá e Água Palmares, que não tem acordo coletivo de trabalho. Então, segue a convenção coletiva de trabalho. Que não tem. Que não tem no momento ainda. Tem mais algum outro setor do ano passado que ainda não fechou convenção, Marcelo? Tem sim, a convenção coletiva de 2025, somente a usina de açúcar, que é database maio, não foi fechada, como nós acabamos de falar aqui, e também a água mineral, que nós falamos aqui. Quero fazer uma observação aqui no setor de doces e conservas. Tá? Doces e conserva não foi assinada a convenção coletiva de trabalho ainda, porque todos lembram que nós somos para dissídio coletivo, foi para o TST, onde a gente estava discutindo a situação lá para resolver. Então, o aumento salarial está contemplado com 6,5, está tudo certo. Falta somente assinar a convenção coletiva de trabalho. Então, todas as empresas, ou a maioria das empresas da FIT Interior, já se aplicou o conforme a ata que nós enviamos, tá? Então, falta somente a assinatura, que deve sair aqui nos próximos dias aí, porque nós estamos tentando sentar aí e falar, com o patronal, vamos sentar aqui, vamos assinar a convenção coletiva. Então, isso já está praticamente aí acertado para dentro dessa semana acontecer esse fechamento. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta e a gente vai continuar debatendo sobre a violência contra a mulher. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher participou de um encontro com forças de segurança, que contou com a participação da Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar, em uma manhã aí marcada pelo diálogo aberto e esclarecedor sobre o enfrentamento à violência doméstica. A reunião aconteceu em formato de bate-papo, permitindo que as conselheiras apresentassem aí questionamentos, compartilhassem situações e tirassem dúvidas, esclarecendo sobre como funciona o atendimento em casos de ameaça e agressão. E olha que interessante, no último programa a gente falou aí sobre como denunciar, né, registrar o boletim de ocorrência. Durante esse encontro, a Polícia Militar falou sobre o aplicativo SP Mulher Segura, que disponibiliza recursos adicionais às vítimas, proporcionando mais agilidade e segurança a mulheres em situação de risco. Entre as principais funcionalidades da ferramenta estão o registro de boletins de ocorrência de forma remota, 24 horas por dia, e também tem o botão do pânico, destinado a mulheres que possuem medida protetiva. Então, ao ser acionado, o pedido de socorro é encaminhado automaticamente ao Centro de Operações da Polícia Militar, chamado Copom, que envia a viatura mais próxima por meio de georreferenciamento. O aplicativo também integra serviços como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria de Políticas para a Mulher, além de reunir informações sobre a rede de proteção, orientações sobre acolhimento e os serviços disponíveis em cada município do estado. O aplicativo SP Mulher Segura é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativo para Android e iOS. As mulheres que precisarem de ajuda, vamos ressaltar aqui, podem acionar a GCM, a Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, a Polícia Militar pelo 190, utilizar o Disque 180 ou recorrer ao aplicativo da PM, além dos demais canais oficiais disponíveis. Ou seja, Marcelo, é preciso que as mulheres tenham conhecimento de todos os canais, ferramentas disponíveis para pedir ajuda, para fazer as denúncias, né? Exatamente, esses canais eles são muito importantes, mas aqui nós temos sempre, Lívia, tratar uma situação que nós estamos falando aqui do momento da agressão, do momento. A gente precisamos fazer algo que é pré-prevenção. Para evitar, para evitar essa situação. Nós temos que fazer algo corretivo aqui, mas nós temos que fazer uma prevenção disso. Nós não podemos deixar a esse ponto. O que precisamos junto para contribuir, fazer palestra, até chamar, a gente poderia até, se os agressores ou os futuros agressores que poderia ter, até ser chamado para fazer uma palestra. A prefeitura, os órgãos aí competentes, poderia estar fazendo alguma palestra aí para dizer da importância que esses homens, vamos trazer aqui, esse machismo que tem, que não existe mais isso. Conscientizar esse pessoal, porque tudo isso acontece, a maioria dos casos, é como a mulher diz não. Quando a mulher diz não, o homem, eles não aceitam não. Isso pode começar de um divórcio, de um relacionamento. Isso gera uma situação. Então tem que preparar essas pessoas, porque não é a vontade deles. O homem e a mulher são livres para as suas escolhas. Um relacionamento, ele pode ir até quanto durar, onde tem algo sadio. Quando você começa a ter algo tóxico, já não está aguentando mais, então o melhor fazer o quê? Entendeu? É sentar, se acertar e não ter essa violência. Porque essa violência é muito ruim, principalmente quando tem filhos no meio. Exatamente. Porque quem sofre mais é as crianças que não entendem nada, mas passam por esse momento aí difícil. E isso fica sequelas, né, Lívia? Sim, isso fica sequelas, sim. E criança indo para psicólogo. Já pensou? E às vezes até desenvolver um comportamento agressivo também, né? Porque vem em casa, fala, deve ser normal.
né? E eu, na minha opinião, não sei se você também compartilha, mas que os profissionais de segurança pública, eles sejam cada vez mais treinados para esse atendimento, para esse acolhimento, os profissionais de saúde, né? Saber identificar, acolher mesmo essa vítima, para ela não se sentir humilhada, porque às vezes tem relatos de mulheres que falam assim, mas eu fui registrar um boletim de ocorrência e o profissional lá que me atendeu perguntou o que eu fiz para apanhar, o que eu fiz para gerar essa violência. Então, quer dizer, ela já apanhou, já foi agredida e às vezes ainda tem que ouvir comentários como esses, né? Exatamente, isso perde o que? A confiança da vítima e procurar, porque às vezes pega uma resposta dessa forma, tipo assim, quem poderia estar te acolhendo, te orientando, parecendo que você está sendo julgada, que você está sendo o autor da agressão. Então está mudando os papéis. Isso é importante também a gente salientar aqui sobre isso. As pessoas têm que estar bem preparadas. Inclusive, quando a gente está trazendo esse tema, Lívia, nós precisamos também levar esse tema para as escolas. Porque esse tema é muito importante, porque as professoras aí, as pessoas de creche aí, os educadores, vai entender o comportamento da criança quando chega. Quando a criança está triste, quando a criança também está agressiva, posso querer entender. Acuada, exatamente. Porque o que está acontecendo é conversar. E aí, através até da criança, pode aí ter situações que falam assim, peraí, o problema não é aqui, o problema é em casa. Sim. E começa a identificar essa situação. E o que você achou da repercussão do nosso programa da semana passada, que discutiu especificamente a violência contra a mulher? Lívia, foi uma repercussão muito importante, aí, muito positiva, tá? Esse tema precisa ser debatido realmente com responsabilidade, precisamos ter frequência sobre isso, nós não podemos fazer isso somente uma vez por ano, nós temos esse compromisso aqui de quase todos os programas vão estar falando, colocando na mídia, na rede social do sindicato, atualizando isso, porque nós estamos falando aqui de assunto muito sério. Quando o programa aqui vem trazer essa violência contra a mulher para o centro de tudo, porque ela é muito importante, já começa a abrir aqui uma situação, fala assim, espera aí, as coisas estão muito graves realmente de fato, nós precisamos acordar para isso. E quando nós fazemos essa conversa aqui, esse diálogo, trazemos com a transparência para a população, isso é muito, muito bom. E é fundamental que as pessoas que estão passando por um momento delicado assim, possa fazer o quê? As denúncias, tá? Então aqui nós não queremos somente informar situações, fatos, nós também queremos ajudar, quebrar esse silêncio que muitas vezes cerca a realidade de muitas mulheres. Nós queremos quebrar esse silêncio e ter autonomia das mulheres poder denunciar e dizer eu quero viver e viver livre. É isso que nós estamos aqui trazendo. Muitas mulheres, Lívia, vivem nessa situação de ameaça, agressões e medo sem saber quem recorrer. Porque como você disse no instante, quando você vai buscar ajuda e depara com uma resposta não tão positiva ou uma resposta assim que você vai atrás de resposta e se faz pergunta e aí deixa a pessoa meia acuada ou tem medo até mesmo de se expressar nessa situação. Mas como a gente falamos no programa anterior, temos aqui delegacias e está vindo para Catanduva, um centro de referência. Eu acredito que as mulheres vão ter total autonomia para fazer isso. Por isso que nós abrimos aqui esse espaço de orientação, conscientização. Estamos prestando serviço aqui essencial para a sociedade. É para informar que essa informação pode salvar vidas. É isso que importa aqui. Além disso, Lívia, a repercussão nos mostra que a população quer falar sobre esse assunto. A população ela está interessada, porque nós vimos aqui, através do delegado, que essa denúncia não precisa ser somente da vítima. Sim. Alguém que estiver em torno e vê essa situação pode denunciá-la também. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes as pessoas não têm coragem de fazer isso. E tem vários canais aqui de proteção, canais de denúncia que precisa ser feito. Então os trabalhadores precisam tomar essa coragem, as mulheres precisam tomar essa coragem e fazer isso com maior tranquilidade. Então só para dizer que o sindicato está fazendo, no meu ver, um papel fundamental.
Precisamos continuar debatendo esse tema, fortalecendo a prevenção. A gente tem que trabalhar com prevenção, ampliando as informações e cobrando cada vez mais ações concretas para a proteção das famílias, dos órgãos públicos, também da justiça. Nós estamos aqui para isso. E chamo até a atenção, se precisar, Lívia, esses conselhos, essa reunião que você tratou aqui, que teve, convide o sindicato, nós queremos debater junto, nós queremos trazer, porque nós sabemos várias situações que ocorrem. Nós queremos participar dessas reuniões para junto aí fazer uma prevenção mais justa para as mulheres. Bom, e mudando de assunto agora, vamos falar de imposto de renda? Ai, gente, chegou o mês de março e com ele a preocupação com a entrega da declaração do imposto de renda. Apesar da data exata ainda não ter sido anunciada, a expectativa é que o prazo comece na segunda quinzena deste mês e vá até o final de maio. A Receita Federal deve divulgar as regras e o calendário oficial do Imposto de Renda 2026, ano base 2025, nos próximos dias. As medidas aprovadas em 2025 da isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000 e dos descontos para quem ganha até R$ 7.350 só serão válidas a partir da declaração de 2027. A declaração deste ano ela é referente ao ano base do ano passado. Com isso, a declaração que os contribuintes terão que entregar deve ser muito semelhante à do ano passado, referente ao ano base de 2024. É importante deixar isso bem claro, né, Marcelo? Para que as pessoas não pensem que eu não preciso declarar porque eu ganho até 5.000. Isso é a partir de 2027. Esse ano ainda tem que fazer a declaração, porque é referente ao ano de 2025. Sem dúvida, Lívia. Nesse espaço aqui nós vamos estar explicando aos trabalhadores e trabalhadoras sobre essa situação. Porque o trabalhador já começa a sentir o alívio no bolso, no contra-cheque de 2026. Mas como você sentiu bem claro, isso aqui que estamos tratando desde janeiro é para 2026, não tem nada a ver com 2025. Então é necessário que os trabalhadores e trabalhadoras olhem seu rendimento, procura a empresa se ainda não informou. Se você também tem rendimento no banco, procura também buscar essas informações, os rendimentos, porque você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Você precisa realmente isso, porque senão você vai pagar multa, você vai complicar a sua vida por causa do imposto de renda. E esse é o CPF que será bloqueado, será aí ter situações aí adversas. Por quê? Quando você chega e diz, chegou o mês de março, é o mês, a gente fala, é o mês do leão, né? É o leão que vai se preparando aí. Então, é para chamar a atenção. Todos nós temos direito de fazer a declaração do imposto de renda referente a 2025, tá? O que mudou para 2026 só vai ser feito em 2027. Então, nós estamos falando da declaração de 2025. O mês de março chega com essas preocupações. A entrega do imposto de renda, ela é obrigatória se você atingiu os valores. Então, por isso que você precisa estar realmente atento com essa situação. Na segunda quinzena agora, Ivia, provavelmente deve sair aí, abaixar o aplicativo, os programas aí para você fazer a entrega. Se você não sabe, tem dúvida, procura um contador para fazer, para você não cair na malha fina. Então é importante aqui trazer essa situação. Lembrando, o imposto de renda 2026 é referente a 2025. Ao ano base de 2025. Deixar bem claro. Então não é porque eu ganho 5.000 que estou livre, até assim estou livre de imposto, não. É para 2027 essa situação. Então fique atento aí, tiver dúvida aí, nós estamos aqui à disposição. E assim que sair, a norma é certinha, o momento, o prazo, que deve ser como de costume até maio, né? E fazer, nós vamos trazer toda essa informação para você estar aí bem ciente sobre o imposto de renda. Olha, e o atraso na entrega da declaração do imposto de renda, ele pode acarretar em penalidades com multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, começando em R$ 165,74. Se o contribuinte tiver direito à restituição, o valor da multa vai ser deduzido do montante a ser restituído.
Agora a gente faz um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E como eu sempre digo para vocês, temos os nossos canais abertos para você mandar sua dúvida, mandar sua sugestão, enfim. Chegou uma pergunta através de um desses canais sobre a Virgulino de Oliveira e eu acredito que seja dúvida de muitos, né? Marcelo, eu coloquei a pergunta exatamente do jeito que ela chegou. A Virgulino de Oliveira vai pagar? Quando? Vamos lá, essa pergunta eu acredito que ela vai ser esclarecedora para todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalharam e trabalham na usina Virgulino de Oliveira, ou seja, a usina Catanduva. Esse final de semana chegou um monte de mensagem, Lívia, um monte, inclusive no meu telefone particular das pessoas que obteram o meu telefone, então chegou várias mensagens e aí eu pedi para eles tomar um pouquinho, esperar um pouquinho que a gente ia nos pronunciar e por isso que nós estamos aqui. Então vamos lá. Vai pagar? Vai. Presta atenção. Vai pagar por quê? Que o Banco BTG Pactual fez o depósito judicial de 100 milhões de reais na sexta-feira, no dia 27 de fevereiro. Por que isso? Aqui eu quero só trazer a informação, porque nós fizemos, todos lembram aqui, que nós fizemos uma petição solicitando ao juiz da RJ que pudesse acelerar esse processo, porque nós estávamos entendendo, o sindicato estava entendendo que o banco estava protelando, jogando para frente esse pagamento que deveria ter pago o ano passado. Então nós fizemos, o juiz, quero agradecer ao juiz, ele acatou essa nossa petição, cobrou, deu prazo de 24 horas para várias pessoas se manifestar, Ministério Público, inclusive o banco, e isso teve um resultado muito positivo que aconteceu. Então, vamos só para os trabalhadores entender. No dia 25, a semana passada, na quarta-feira, o banco BTG Pactual fez uma petição, peticionou no processo da recuperação judicial, informando que pagaria ainda na semana passada, como de fato aconteceu, que nós falamos que foi feito o depósito judicial no dia 27, na sexta-feira, tá? Que ia fazer essa situação. De fato aconteceu, depositou, mas lembrando, depositou não na conta da Virgulino de Oliveira, ou da empresa Usina Catanduva, mas sim no processo judicial. Então por isso nós estamos falando que depositou via judicial. Agora, como funciona o trâmite agora? Não é rapidamente. Uma hora para outra. Uma hora para outra. Que o pessoal já falava que a partir dessa segunda, dia 2, já estava pagando. Não é bem assim. Então vou explicar a você, trabalhador e trabalhadora, que tem alguma pendência na VO. Agora precisamos fazer esse esclarecimento aos trabalhadores, porque é fundamental que todos e todas entendam. Foram feito o depósito via judicial. Agora, a usina vai solicitar ao juiz da RJ, vai peticionar, pedindo a liberação deste dinheiro e levantar os pagamentos de cada funcionário para fazer isso nas suas contas de cada um. Outra pergunta que sempre fala, mas eu não entrei na justiça. Todos os trabalhadores, independente que entrou na justiça ou não, vão receber o valor que tem de garantia para receber, certo? Então, não se preocupe. Quando vai pagar? É a pergunta que todo mundo quer saber. É a pergunta de milhões. Então, não quero deixar aqui bem claro aqui, não quero dizer aqui a data exatamente, mas
pode demorar em torno de 20 dias para isso acontecer. Porque tem processo para ser seguido, tem umas normas aí que precisa. Faz a petição, o juiz vai analisar, o juiz não vai analisar, pediu, o juiz vai querer saber quantos trabalhadores estão ali, quanto cada um vai receber, vai ter uma coisa bem específica. Então, por isso que pode aqui demorar um pouquinho para fazer esse pagamento, mas o importante, o dinheiro já está na recuperação. Isso que é mais importante. O dinheiro já está lá, os 100 milhões de acordo com a recuperação judicial aprovada na Assembleia. Outra pergunta que quase todo mundo está perguntando, nós vamos receber o FGTS junto agora? É uma pergunta, Lívia, que todo mundo está fazendo. E aqui eu quero aproveitar e dizer aos trabalhadores e trabalhadoras que estão perguntando sobre o fundo de garantia, se vai pagar agora. Não vai pagar agora. São processos distintos, né? Exatamente isso. O que será pago agora, esses 100 milhões, são as pendências em atraso sobre salário, rescisões, hora extras, férias, tudo ali que você, na hora que foi demitido e assinou e não recebeu, você vai receber agora essa situação. O fundo de garantia, como já informei várias situações, quero aqui fazer novo esclarecimento, tá? A usina e a PGR, que é a Procuradoria Geral da República, fez o parcelamento sem a participação do sindicato. Deixa bem claro isso. Então, eles fizeram que vai ser pago em parcelamento, tá? Lá na conta do fundo de garantia que é da Caixa. Então, não tem nada a ver com esse pagamento de 100 milhões agora, tá? Deixar bem claro sobre isso. Então, você não vai receber o fundo de garantia agora, porque ele foi parcelado e sem a participação do sindicato. É importante dizer aqui. Bom, então, tendo novidades sobre esse assunto, gente, traz aqui para vocês. Podem ficar tranquilos. Bom, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu mais uma vez adiar a entrada em vigor da portaria que estabelece as regras para o funcionamento do comércio em feriados. Agora a entrada em vigor fica prevista para o final de maio deste ano. Era para ter entrado em vigor ontem, dia 1º. Com o adiamento, o governo amplia o prazo para que os trabalhadores e empregadores avancem nas negociações. O Ministério do Trabalho defende que a prorrogação reforça o compromisso com o diálogo social e com a valorização da negociação coletiva. A norma, que já foi postergada ao menos 5 vezes, enfrentou forte pressão de empresários e parlamentares. O último adiamento havia movido a entrada em vigor para ontem. Marcelo, vamos lá. É uma medida que só vai valer para quem trabalha no comércio, é isso, né? Exatamente, Lívia. Essa é uma informação que é muito importante, mas aqui eu quero falar sobre esse adiamento mais uma vez, que o empresário está achando ruim. Isso não é desculpa, Lívia. Não está achando ruim. E quando o governo diz que aumenta o prazo para negociação, a negociação ela acontece todos os anos. Todos os anos tem negociação coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Então, isso não é desculpa para dizer que vai ser prorrogado, tá? Isso aí, no meu ver, quer postergar a situação, quer empurrar para frente. Essa é a realidade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas vamos lá. Pode falar. Essa medida, ela só vale para o comércio, ela não vale para a indústria em geral. A portaria que vem falar sobre os trabalhar aos domingos, que é a portaria 3.665 de 2023, ela trata especificamente do trabalho em feriados no setor do comércio e reafirma que, nesse caso de funcionamento em feriado, depende de autorização de convenção coletiva de trabalho e do respeito à legislação municipal. Em fevereiro de 2026, o Ministério do Trabalho anunciou a sua prorrogação por 90 dias, como você mencionou, Lívia, que entraria em vigor ontem, dia 1º, tá? Então, essa foi a base que eles estão usando aí de argumento que não vejo que é infundado, no meu ver. E aí, então, para as indústrias do setor da alimentação, especificamente falando, continua valendo já o que é previsto em convenção e acordo.
Exatamente. Para os trabalhadores das indústrias da alimentação, continua valendo do que já é previsto na CLT, nos acordos, nas convenções coletivas de trabalho, que já aplica para toda a categoria. Ou seja, esse adiamento da portaria de feriados não alterar automaticamente nada para nós da indústria, tá? Porque tem muita gente fazendo confusão uma coisa com outra, tá? Então, o trabalhador da indústria, você não está contemplado com essa portaria, porque várias pessoas vêm nos perguntar sobre isso, tá? Então, deixar bem claro sobre isso. E aí, Marcelo, é um tal de adiar, né? Tudo que beneficia o trabalhador, eles vão adiando. Como a norma do trabalho em feriado, por exemplo. Na sua opinião, você acha que eles vão adiar a entrada em vigor da atualização da NR1, que vai tratar aí sobre saúde emocional, mental, que está prevista para maio? Lívia, nos programas anteriores já chamava atenção sobre isso, que poderia ocorrer este risco. Mas até o momento, nada oficial tem aí previsão de mudança. A entrada em vigor da NR1 está com prazo para dia 26 de maio de 2026, tá? Essas são informações hoje que são oficiais, tá? Mas pode mudar. É claro que a gente tem que acompanhar de perto, porque as mudanças ocorrem. E que sempre como você trata, você já disse aqui, como se trata para benefício aos trabalhadores e trabalhadoras, as coisas demoram uma eternidade. Porque quando é para o patrão, as coisas de um dia para a noite. Quando é para o Congresso Nacional, eles votam até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, mas votam. Porque eles querem fazer para eles. Mas quando se trata o assunto ao trabalhador e trabalhadora, essa situação aí vai se arrastando aí. Mas aqui eu quero deixar bem claro, Lívia, que essas empresas aí que estão achando que vai mudar, não está sendo preparada para a NR1, tá? É fundamental que essas empresas se preparem, porque a saúde mental e emocional no trabalho não pode ser mais tratado como um assunto secundário. Esse é um assunto aí primário que a gente precisa fazer, primeiramente rever os conceitos aí sobre a saúde dos trabalhadores. Essa é uma pauta muito importante, porque a saúde mental dos trabalhadores no ambiente de trabalho precisa ser tratado com seriedade, com prevenção e responsabilidade. E o sindicato aqui vai estar vigilante nisso aí, porque se não estiver acontecendo, nós vamos tomar todas as providências cabíveis. Nós vamos junto pedindo fiscalização, nós vamos usar o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que defende os trabalhadores, ouve os trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o Ministério do Trabalho, nós vamos estar aí também pedindo essa fiscalização. Então, se você ainda não está enquadrado na NR1, precisa de ajuda, o sindicato está aqui de portas abertas para dialogar e conversar com as empresas também. Não precisa nem da NR, né? Tinha que ser uma coisa já... automática isso. Exatamente, uma cultura da empresa. Exatamente. Inclusive, sempre já falei aqui, nós temos ferramentas, nós que trabalhamos com a Rede Suco, nós temos ferramentas que vai levantar os riscos, tanto físico, psicológico também, dos trabalhadores. Uma ferramenta que nós aplicamos sem custo nenhum. Deixar bem claro sobre isso. Aproveitando já que você está falando sobre ferramenta, aplicativo, o sindicato vai lançar um aplicativo, é isso, Marcelo? Exatamente, Lívia. Nós vamos lançar, sim, um aplicativo que vai, ainda esse mês, tá? Um aplicativo que eu acredito que vai ser um sucesso aí na nossa base, porque esse aplicativo aqui os trabalhadores e trabalhadoras possam estar fazendo várias situações, que aqui eu vou explicar, tá? Os trabalhadores podem responder pesquisas, os trabalhadores podem relatar os problemas, os trabalhadores podem se filiar ao sindicato, os trabalhadores podem ver no aplicativo também os benefícios que ele tem, as empresas que são parceiras que têm desconto. Então você vai ter sua carteirinha digital no aplicativo, então vai ser muito importante. E o mais importante aqui, que o trabalhador e a trabalhadora que relatar os seus problemas será anônimo ou anônimas, tá? Inclusive em voz, que será modificada. Então você mesmo manda a mensagem pelo aplicativo e você vai ouvir como será ouvida a sua voz. O aplicativo então nem o transforma. sindicato vai identificar quem foi. Nós vai saber que é a empresa que está passando por esse momento, o problema da empresa. Nós nem queremos saber do trabalhador, nesse caso, se que ele quer
sigilo, por isso nós vamos respeitar isso e por isso que nós já colocamos nesse aplicativo nessa situação. Então o trabalhador e a trabalhadora possa expressar da forma correta que ela quiser, que vai ter a sua identidade sigilosa, que nem mesmo o sindicato queira saber, nós não temos essa condição. A não ser se na hora lá a pessoa identificar, falar o seu nome e que empresa. Aí sim nós vamos entender onde é e a empresa. Caso contrário, se relatar somente o problema, nós só vai saber da empresa, mas não do trabalhador ou da trabalhadora o que fez. E aí, estando disponível, a gente divulga aqui, né, Marcelo? Nós vamos fazer o lançamento, inclusive, numa empresa aí que nós vamos determinar e nós vamos trazer passo a passo aqui no nosso programa como o trabalhador e a trabalhadora possa também abaixar, fazer toda a situação. Nós vamos preparar um vídeo para você assim do lançamento. Bom, e aí para a gente encerrar o programa de hoje, não podia deixar passar esse assunto que, em meio ao debate da proposta que quer acabar com a escala de trabalho 6x1, o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, demonstrou forte oposição ao projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça. Em entrevista exclusiva ao R7, ele diz acreditar que qualquer proposta que preveja a redução de jornada de trabalho no Brasil, neste momento, é insustentável. Segundo Marques, primeiro é preciso que se apresente o texto da proposta. Na avaliação dele, não há previsão de um estudo que prove que a mudança será benéfica para a economia. Aí, abre aspas, ele diz assim: o país está em frangalhos e a solução para combater a pobreza é trabalhar menos? As pessoas acham que presumidamente vão ganhar a mesma coisa ou que não vai ter consequência? Não tem sentido, fecha aspas, afirma. Eu gostaria que você comentasse essa fala do deputado, Marcelo. E aqui, Lívia, eu vou deixar bem claro para o deputado Gilson Marques, tá? Eu repúdio a fala dele, porque ele está perseguindo aqui um ponto só, na economia. E a vida e a saúde dos trabalhadores. Onde fica? Só chamar atenção para isso. Então, na minha visão, Lívia, esse deputado ele exagera muito na sua fala, na fala que diz sobre custo, não está falando sobre a vida dos trabalhadores, tá? E nós temos que tratar aqui que nós estamos falando em ser humano, em vidas. Nós não estamos falando com máquinas aqui. Ninguém está aqui defendendo preguiça ou falta de compromisso. O que está em debate aqui é a construção de uma jornada digna, mais saudável e mais compatível com a vida real de quem passa 6 dias trabalhando dentro de uma empresa, sem folga. Muitas vezes sobra um dia para descansar, mas esse dia se torna o quê? Para cuidar da família, resolver problemas da saúde, da sua vida própria. Então é legítimo aqui discutir o impacto econômico, sim, mas isso não é desculpa. O primeiro momento é pensar na economia, mas sim pensar na vida. Não dá para nós tratarmos desse absurdo que esse deputado vem trazer aqui, que nasce de cansaço, adoecimento e falta de qualidade de vida, o que nós estamos presenciando aí por milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A redução de jornada não é por definição, é algo que pode ser melhorado na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. O próprio presidente da Câmara já disse que a PEC é uma discussão justa e adequada aos novos tempos das relações de trabalho, que mostra que o tema já deixou de ser algo que falou assim, não, só uma conversinha, não. Isso ganhou força. A rua pediu, os trabalhadores pediram, então tem que ser ouvido os trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o ponto principal. Em respeito diretamente desse deputado, eu discordo plenamente da sua fala, que é uma fala abusiva. Ele não tem entendimento do que ele está falando, porque ele não trabalha dessa forma. E diga de passagem, ele tem muitos privilégios, que tem auxílio para tudo, e não trabalha 6 dias e folga 1. Por isso que ele é fácil chegar e falar dessa forma. Bom, os políticos eles não seguem as normas ditadas pela CLT. A jornada de trabalho deles, ela está prevista no regimento interno da Câmara. O artigo 2 do capítulo 2 do regimento da Casa prevê que os deputados deverão se reunir em Brasília durante as sessões legislativas de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, os parlamentares têm direito a 54 dias de recesso por ano.
As sessões legislativas se dividem em sessões ordinárias, dentro do período estipulado pelo regimento, e as extraordinárias, que podem ser convocadas pela presidência da Casa durante o recesso. Os dias da semana que os parlamentares deverão se reunir para as sessões legislativas também está previsto no regimento. De acordo com os artigos 65 a 68 do texto, as sessões deliberativas, quando há discussão e votação de proposições, devem ocorrer entre terça e quinta-feira. Esse é um dos pontos utilizados pelos críticos do sistema de trabalho dos parlamentares. O regimento prevê sessões de debate que podem ocorrer às segundas e sextas-feiras, o que não acontece com frequência. Os deputados argumentam que, apesar das sessões deliberativas ocorrerem apenas entre terça e quinta, há um trabalho nas bases eleitorais nos dias em que não há expediente na Câmara, o que não precisa ser comprovado. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, desejando uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Uma boa noite, uma ótima semana, que Deus abençoe o nosso mês de março, o mês das mulheres, apesar que o mês das mulheres é todos os meses, mas vamos estar falando um mês aqui internacional das mulheres. Uma ótima semana, que Deus abençoe.